Olá, boa noite. Sejam bem-vindos aí à live de comemoração do Dia Mundial do Tai Chi Chuan e do Qigong. Então, para quem não sabe, né, no último sábado do mês de abril, no mundo todo, aí, em diversos países, é comemorado o Dia Mundial do Tai Chi e do Qigong. E é um evento bem interessante porque reúne praticantes e pessoas interessadas, mesmo que não praticantes regulares, para comemorar esse dia, comemorar essas artes tão importantes, tão benéficas aí, e pessoas de diferentes culturas, né, trazendo essa mesma energia com a prática, com os ensinamentos do Tai Chi, com a filosofia do Tai Chi. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas mais uma vez, e espero que vocês estejam gostando da programação e que continuem acompanhando. Tá? Meu nome é o professor Geraldo, eu sou do Equilíbrios, representando a escola em Goiânia. Tá? Então hoje eu vou falar para vocês sobre o treino da mente na prática do Tai Chi Chuan. É um tema bem interessante, eu acredito, eu considero, e são algumas considerações, na verdade, que eu faço a partir da minha prática pessoal, da minha experiência como professor, das leituras que tenho, da compreensão que tenho da arte de um modo geral. Não é nada muito técnico, mas são algumas reflexões que eu acho que vale a pena a gente trazer e que para os praticantes aí, principalmente, né, vai ajudar bastante a entender esse processo. Para quem não é praticante, espero que isso ajude aí vocês a se interessarem pela arte e também alcançarem esses benefícios que o Tai Chi Chuan traz para todo mundo, na verdade, né, para pessoas de todas as idades, de todas as condições físicas, né? Então é uma arte bem acessível, bem abrangente aí, para que todos possam praticar. Então vamos lá, pessoal. Estava esperando o pessoal terminar de entrar, então eu já fiz aqui minha apresentação, a introdução do evento também, e vamos começar, né? Então o primeiro ponto é: por que nós devemos treinar a mente, né? Essa é uma pergunta que parece muito simples, muito óbvia, mas assim, algumas coisas é muito importante a gente reforçar, né? Então, o treino da mente não é só para ficar mais inteligente, para ficar mais esperto, para resolver problemas mais rápido, né? É muito mais do que isso, né? Então, o treino da mente é porque a mente faz parte do que nós somos. A gente não consegue entender a nossa existência enquanto ser humano, enquanto indivíduo, se a gente não pensar nesse aspecto da nossa realidade. Então, nós temos a nossa parte física, nós temos a nossa parte energética e nós temos a nossa parte que corresponde à nossa mente, ao nosso espírito. Então, para nós nos entendermos de um modo integral, nós precisamos começar a entender melhor um pouco a nossa mente, conseguir entender esse funcionamento e trazer esses conhecimentos que nós adquirimos para a nossa experiência de vida, né? Mais do que isso, a nossa mente está relacionada também ao funcionamento do nosso corpo, então ao que nós chamamos de saúde, né? Então a nossa saúde depende da nossa mente e, além disso, nossa longevidade depende da nossa mente. Por quê? O que é a longevidade? É a extensão da saúde com qualidade de vida. Então, na medida em que nós, a partir da nossa mente, conseguimos estender nossa saúde, ajudar o bom funcionamento do nosso organismo, então, sim, a nossa mente está relacionada à nossa longevidade. Também do nosso estado mental, do nosso bem-estar, né? Tudo isso depende de como é aquele momento, como é a nossa mente em cada um dos momentos da nossa experiência, né? Da nossa existência. E, claro, né? A nossa felicidade, que é o nosso objetivo maior, né? Viver bem, viver com felicidade. Então, muitas coisas não dependem do que nós fazemos, mas o nosso cuidado com a nossa mente reflete sobre isso tudo, sobre a nossa saúde, sobre a nossa longevidade, sobre o nosso bom estado de ânimo, sobre o nossa felicidade, sobre todos esses aspectos, né? Então, a mente, na verdade, é uma questão, o treino da mente, o desenvolvimento disso é uma questão vital, né? E é uma questão que deveria ser prioridade para todos. Muitas vezes
nós nos preocupamos muito com o corpo apenas e esquecemos de treinar a nossa mente. E nem sequer temos a consciência de que o nosso treino da mente vai influenciar no nosso treino do corpo. O nosso bom estado da mente vai influenciar no nosso bom estado do corpo. Então, se a gente pensa em termos de saúde, a gente só pode falar de saúde de modo integral. Corpo, mente, energia. Então, trabalhar o físico é ótimo, mas a gente tem que acrescentar o treino da mente. Do mesmo modo, eu trouxe para vocês, para eu falar hoje, o treino da mente. Mas isso não quer dizer que eu estou dizendo que o treino da mente é o mais importante. Então, na verdade, nós temos que trabalhar em conjunto, unir essas partes diferentes, como eu estava dizendo no início da nossa existência, da nossa vida, tá bom? E aí, quando a gente fala de Tai Chi, a gente sempre fala que o Tai Chi é uma prática de corpo e mente, mas, ok, treinar o corpo a gente entende muito bem o que significa, mas o que é treinar a mente? Então, essa é uma pergunta para a gente desenvolver inicialmente. Então, treinar a mente é desenvolver, aumentar, explorar a nossa capacidade cognitiva, que envolve receber e também tratar as informações, tanto externas quanto internas, tanto do meio ambiente, meio social, quanto internas, ou seja, de nós mesmos, referente aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Ok? Esse é o treino da mente, é desenvolver essa capacidade cognitiva. Então, esses dois processos que eu mencionei, de receber e tratar as informações, a gente pode considerar que eles estão aí na origem das nossas representações da mente. O que são as representações da mente? São as associações que a gente faz. A mente não é um órgão físico, algo que a gente pode tocar, ver, medir, mas, dependendo de como a gente considera, a gente vai relacionar alguma estrutura. Então, por exemplo, quando a gente fala da mente aqui no Ocidente, nós consideramos, sobretudo, a imagem do cérebro. Então, muitas vezes vai ter uma reportagem, uma revista, um jornal, alguma mídia sobre a mente. Aí a imagem que vai aparecer lá, a imagem do cérebro, neurônios, assim por diante. Ok. Por outro lado, no Oriente, quando nós falamos da mente, a associação mais direta é não com o cérebro, mas com o coração. E por que isso? Eu considero que isso tem a ver justamente com essas duas capacidades, de receber e de tratar as informações. Então, quando a gente fala que a mente está mais ligada ao coração, ela está mais próxima aí das sensações, de como nós recebemos essas informações e como lidamos com isso mais diretamente. Agora, quando a gente fala que ela está mais relacionada ao cérebro, a gente está pensando que ela está mais relacionada à nossa capacidade de processamento, de tratar, de lidar com esses dados. E por isso nós falamos que ela está mais relacionada ao nosso cérebro. Então, de novo, a gente não tem que falar isso aqui está certo, isso aqui está errado. Eu estou mostrando duas perspectivas diferentes e, na verdade, tentando, inclusive, apontar algum modo aí de entender essas duas perspectivas a partir de um ponto comum. Então, a nossa mente, seja da perspectiva ocidental, seja da perspectiva oriental, ela envolve tudo isso, nossa capacidade de receber informações externas e internas e de tratar essas informações para nós mesmos e externamente também, nas nossas relações com outras pessoas e com o meio social. Tá ok? Então, no Tai Chi, a gente treina, na verdade, a mente por esses dois lados. Tanto se a gente pensar na mente-cérebro, quanto na mente-coração. As pesquisas mostram, então, várias pesquisas, vários relatos de praticantes, mostrando a eficácia do Tai Chi contra várias enfermidades, vários desequilíbrios, vários declínios cognitivos, então Alzheimer, Parkinson às vezes, com vários tipos também de perda de função cognitiva relacionadas a outras demências e assim por diante. Então, no Tai Chi existem várias pesquisas, isso são pesquisas já de bastante tempo, inclusive, e, claro, também algo muito importante sempre, os relatos dos praticantes, Então, muitas vezes as pessoas começam a praticar, falam, não, eu vim porque eu queria melhorar, não sei, minha articulação do joelho, que eu estava com algum problema.
ou a minha coluna, que eu estava com dor nas costas, ou cervical, enfim. Mas eu percebo que tem me feito uma diferença muito grande em relação ao meu comportamento, à minha ansiedade, né, ao estresse, tudo isso. Tem várias pessoas que relatam nesse sentido. E as pesquisas também, isso é muito legal nas pesquisas, porque as pesquisas, claro, né, elas têm que ter um objeto específico. Então, às vezes, elas vão investigar o tratamento ou o efeito do Tai Chi sobre, por exemplo, artrite. Aí eles colocam lá 2 grupos, fazem o controle, fazem as análises e tal, e eles sempre apontam, a maioria das vezes eles apontam, ó, além da melhora que teve nas articulações, na mobilidade, os praticantes relataram melhor estado de ânimo, menor ansiedade, mais disposição, né? Então, esses aspectos, às vezes, nem era o foco ali da pesquisa, mas eles acabam mencionando, né, por causa do relato recorrente. Então, o Tai Chi traz tudo isso, né, a partir dessa prática. Agora, a pergunta que muitas vezes fica é como que fazer alguns movimentos simples, como a gente faz na prática do Tai Chi, do Qigong, por exemplo, pode ter esse efeito tão positivo, né? Pode ser tão benéfico assim, em tantos aspectos para tantas pessoas. E aí, os meios e os porquês disso são muito complexos, eu acredito, né? Mas se a gente observar como funciona uma prática, como funciona uma aula, por exemplo, a gente pode ter algumas ideias aí, ou pode vislumbrar um pouquinho de como é esse treino da mente na prática do Tai Chi Chuan. Tá? Para a gente seguir um caminho, assim, ficar mais clara a exposição, eu vou seguir um caminho como se fosse mostrar numa aula, como que acontece em uma aula. Mas isso não quer dizer que isso esteja restrito ao ambiente de aula, pelo contrário. Mesmo que a pessoa já não faça mais aula, que seja só um praticante recorrente, tudo isso também está acontecendo, vai ocorrer do mesmo modo, tá bom? É só uma questão mesmo de organização aqui para a gente entender uma linha de raciocínio, tá? Então, primeira parte da aula, quando a gente começa a prática, todo mundo, no primeiro dia de aula, né? Primeira prática que a gente faz é uma prática de tranquilização mental e uma prática respiratória que também ajuda nesse mesmo sentido. Se a gente observar isso, a gente começa a entender, né? Então, geralmente a gente chega lá na aula e a gente faz, por exemplo, uma postura que se chama postura de Vuti. A postura de Vuti é bem simples, a gente fica parado, imóvel, organiza a postura física, então, desde os pés até as pernas, quadril, coluna, ombros, cabeça, e observa todo o corpo, como está posicionado, e depois passa a observar a respiração, sem intenção específica nenhuma, apenas com a intenção de tranquilização mesmo. Tá? Então, nesse sentido que vem essa prática de Vuti logo no início da aula, a primeira prática de todas as aulas. E geralmente também, quando nós vamos praticar individualmente, a gente faz um pouco dessa prática também para iniciar a nossa prática, né? Por quê, né? O mestre Yang Zendo, ele tem uma frase muito interessante que ele dizia o seguinte, que para praticar o Tai Chi Chuan, para a gente praticar, nós devemos ter a mente tranquila. Então eu acho interessante essa frase, porque muitas vezes a gente pensa, bom, eu vou praticar o Tai Chi Chuan para tranquilizar minha mente. Mas aí o mestre Yang Zendo, que está ali, né? Ele fala, não, para começar a praticar nós temos que ter a mente tranquila. Então, isso pode parecer um pouco invertido, né? Essa frase do mestre, né? Tranquilizar a mente é o quê? O objetivo, é o nosso destino, é um pré-requisito, né? Então, como que isso pode estar no início? Se é isso que eu estou buscando, né? O início, na verdade, é aquietar a mente, né? Por quê? Por causa do fator tempo. Só explicando para vocês, assim, abrindo um parênteses para explicar essa questão do tempo sobre a operação da nossa mente. A gente não
tem a mente, como eu falei no início, como algo físico, como algo tangível, algo que está nesse aspecto material, né? Mas, mesmo assim, mesmo ela não estando no campo físico, sua atividade está sujeita, sim, ao tempo. Por quê? Porque eu preciso de tempo para perceber, para pensar, para avaliar, para examinar, né? Então, todas as minhas atividades mentais, elas estão relacionadas ao tempo, né? E, mais ainda, se eu quiser processar uma informação, né, como examinar, classificar, fazer tudo isso, então, mais tempo ainda eu vou despender. Então, as nossas atividades mentais estão relacionadas ao tempo. Eu sempre, quando eu falo isso para os alunos, eu dou alguns exemplos, né, mas um que eu gostaria de fazer com vocês é o seguinte: vocês podem fazer aí, vocês vão entender um pouco mais do que eu estou querendo dizer. Então, se eu olhar para a minha palma, beleza, estou olhando minha palma aqui, consigo perceber a imagem claramente, tudo certinho. Agora, olhei para minha palma, olhei aqui para frente. Aí eu posso perguntar: você olhou para sua palma? Quantas riscas tem? Quantos riscos tem? Quantas linhas tem no meio da sua palma? São 3, 4? É uma só? 2? Então olha de novo. Ok, então estou olhando aqui na minha palma, ó, aqui eu estou vendo que das riscas principais tem 3 riscas principais, 3 linhas principais. Ok, agora eu já olhei com detalhe, com mais atenção, certo? Então vamos olhar de novo. E aí vamos olhar aqui para frente. Ok, e agora? Quantas linhas menores saem de cada uma dessas linhas maiores? Faço ideia. Acabei de olhar e não faço ideia. Por quê? Porque eu não tive o tempo nem a intenção para fazer isso. Ok, eu tenho a intenção, mas aqui não foi o suficiente. Agora eu tenho a intenção e o tempo. Então, eu vou olhar e eu vou avaliar. Bom, nessa linha aqui sai 1, 2 e assim por diante. Certo? Ou seja, se eu não tiver o tempo, mesmo eu tendo a intenção, a minha atividade mental está comprometida. Então, o que isso significa? Se a nossa mente ela não tem tempo suficiente, nós não conseguimos perceber, né? Se a nossa mente passa muito rápido por um ponto, nós não conseguimos perceber. O exemplo, uma analogia bem clara disso é uma visão. Então, quando a gente está exercitando nossa mente, quando a gente está trabalhando nossa mente, nós falamos, observe, né? Veja. Então, a gente relaciona com o olhar, certo? Então, vamos fazer uma associação com a visão. Imagine que você está viajando. Você está dentro de um trem-bala. E aí você passa em uma cidade, tem várias casas, vários outdoors, você não vê praticamente nada. Você viu que você passou numa cidade, tinha casa e tinha outdoor. Não conseguiu ler nenhum outdoor, não conseguiu sequer ver se a casa era de 1 ou de 2 andares, se era grande, se era pequena, bonita ou feia, nada disso. Ok, beleza. Agora, imagina que você está passando por essa mesma cidade de carro. Então, você passou lá pela cidade, já conseguiu observar um pouquinho mais. Olha só, consegui ler 1, 2 outdoor, talvez o outro lá não consegui porque passou rápido. Ok. Agora, imagina que está passando de bicicleta. E imagina que você está passando a pé. Imagina que você está passando a pé sem pressa, observando mesmo, contemplando a paisagem, né? Qual é o nível de percepção e de compreensão que você vai ter de tudo aquilo ali que você está passando em comparação com o primeiro momento que você passou de trem-bala? Então, por que isso acontece? Por causa desse fator tempo. Então, quando eu passo muito rápido, o tempo é muito curto. A mesma coisa sobre o trabalho da minha mente. Quando o meu pensamento está muito agitado, passa muito rapidamente de um ponto a outro, eu nem percebo, né? Agora, isso pode mudar se eu diminuir a velocidade, diminuir os meus pensamentos, né? Então, por isso, acalmar a mente no início da prática do Tai Chi, como dizia o mestre Yang Zhendu, né? Porque no início da prática a gente quer tornar a nossa mente mais perceptiva, mais receptiva para tudo aquilo ali que vem depois.
né? Então, eu quero estar pronto para receber os ensinamentos se eu estou numa aula, ou estar pronto para perceber a minha prática se eu estou praticando individualmente. Então, por isso a gente começa com uma postura de tranquilização, para que a nossa mente possa diminuir a velocidade, para que nós possamos nos acalmar inicialmente, para que depois possamos desfrutar da prática, seja da aula, seja da nossa prática individual. Entende? Se a gente começa a observar nessas relações com o que nos é mais familiar, fica mais fácil de a gente entender um pouquinho esse funcionamento da mente, né? Porque, de novo, a mente é isso, faz parte do que nós somos, né? Mas a nossa compreensão da mente, embora seja algo tão próximo, né, intrínseco, é muito limitada. Então, a gente cria associações, cria modos aí de entender um pouquinho mais isso. Bom, então isso que eu falei até agora é só no início da prática, certo? Aquietar a mente para começar a prática. Mas como eu falei, esse também é o objetivo, o destino, né, da nossa intenção aqui na prática. E até agora eu falei de como que eu fazia algo antes de iniciar a prática. Então, a maior parte do treino da mente, na verdade, vem em seguida, quando a gente começa o exercício, quando a gente começa a prática propriamente dita. Porque o treinar não significa só fazer algo, né, mas fazer com o esforço de aprender, com a intenção de aprimorar. Isso é treinar. Mesmo quando nós estamos praticando fisicamente, vamos dizer assim. Uma coisa é a prática, outra coisa é o treino. Então, vamos treinar. Eu quero avançar. Você pratica, você melhora. Mas é outro objetivo quando você faz um treino. Certo? Então, o treino da mente, na verdade, ele começa principalmente a partir desse momento, né? Que a gente começa mesmo a fazer os exercícios, começa mesmo a realizar a prática como um todo com atenção. Então, o que a gente faz em seguida, né? Seguindo a linha da aula lá que eu falei para vocês, para a gente organizar aqui. O que a gente faz em seguida na aula? A gente faz práticas de Qigong, a gente faz práticas de exercícios de fundamento, ou de coordenação, ou de consciência corporal, praticamos a forma, outras práticas, né, que seja armas ou tuishou, enfim, uma série de práticas aí do Tai Chi. E em todos esses momentos, desde o início, desde aquele primeiro momento lá da postura do Vuti, o treino da mente está presente. Estamos treinando a mente o tempo todo, desde o início, que a gente fez o primeiro movimento, a primeira postura dentro da aula. Então, está presente em uma aula, por exemplo, no processo de aprendizado, né? Nesse caso, a gente está lidando com o treino da mente racional. Então, o professor explica, aí aquela explicação, eu tento compreendê-la racionalmente, classificando ali aquelas informações que foram transmitidas, analisando e tentando sintetizar, juntar tudo para eu trazer para a minha prática. Então, esse é um treino da mente racional, certo? Então, por exemplo, vamos fazer o exercício mãos de nuvens, a postura movimento mãos de nuvens da forma. Então, não é só girar o braço, né? Eu não vou falar só para o aluno, gira o braço. Então, o aluno vai fazer de qualquer jeito, girei o braço. Ok, terminei, né? Então, não é assim. Não é só girar o braço. É girar o braço quando ele está passando pela linha central do corpo, em uma velocidade lenta, coordenando com a abertura da articulação do cotovelo, para que esse movimento de rotação termine ao mesmo tempo que você termina o movimento de extensão do braço. Isso para iniciar o processo, né? Então, é totalmente diferente o simples fazer e o fazer com a atenção que a gente requer nesses exercícios nas práticas do Tai Chi. Então, beleza, primeiro passo, já entendi que eu tenho que girar quando passar aqui, devagar para terminar só quando eu chegar lá do lado. Ok, agora, tenho que juntar com o movimento do outro braço. Mesma coisa, aí eu tenho que treinar. Girar o braço ao passar pelo centro, deixando o cotovelo para baixo, sem subir o ombro, levando a palma devagar até a lateral, com a intenção de empurrar ou de puxar. Beleza, terminei o treino de um braço, terminei o treino do outro braço. E agora?
Agora vamos lá para juntar com a cintura. Então, enquanto eu giro o braço, minha cintura tem que movimentar junto. Ok, fiz a cintura para um lado, fiz a cintura para o outro. E agora? Vamos lá para os pés, para as pernas. Ok, então enquanto eu giro o braço, giro a cintura, faço toda essa coordenação que eu já falei, eu tenho que transferir meu peso de um lado para o outro. Ótimo, e depois? Vamos para os pés. Aí eu começo a dar os passos, deslocar. Ou seja, é um processo que exige aí bastante atenção. Então, de alguma coisa muito simples, todo mundo sabe girar o braço. Qualquer um faz isso, né? Mas essa prática simples, ela vai se tornando exigente a partir da complexidade que ela nos traz com a coordenação, por exemplo, né? Então, para que eu consiga realizar isso de um modo minimamente adequado, eu tenho que ter minha mente muito presente, minha mente muito atenta, para que aquele movimento saia. Entende? Então, esse é o trabalho de coordenação que a gente faz, né? O que esse trabalho nos permite fazer? Em termos da mente, é desenvolver foco, desenvolver atenção naquilo que a gente está fazendo, no momento presente. Coisa dificílima, né? Nossa mente, geralmente, vai ficar entre passado e futuro. Expectativas, ansiedades, imaginação, ou frustrações, arrependimentos, ou não, né? Coisas boas também, mas atrás e à frente. Trazer para o momento presente é um dos grandes desafios aí que o Tai Chi ajuda. Entende? Então, como? Trabalhando o foco, trabalhando a atenção. Então, a gente começa com uma concentração muito pontual no movimento, né? Então, eu vou concentrar nesse braço no momento de fazer ele girar. Ok, mas logo depois eu tenho que ampliar esse foco. É como se eu estivesse pegando uma lente bem focada e fosse abrindo, né? Então, eu tenho que ampliar esse foco, porque não é suficiente mais eu ver só meu braço direito aqui girando. Aí eu tenho que ver meu braço esquerdo também tá indo lá embaixo. E minha cintura, minha perna, o meu pé. Então, eu tenho que ampliar minha capacidade de percepção, sem perder a atenção em cada um desses pontos. Então, por isso, é tão exigente, né, do ponto de vista da mente. Por isso, esse treino da mente é tão intenso, tão ativo na nossa prática. Eu vou abrindo a lente, primeiro no braço, depois no corpo, depois na perna, depois no movimento como um todo, no encadeamento dos movimentos, né? Então, esse trabalho de coordenação do Tai Chi, na verdade, ele é a passagem do que é simples para a gente entender, para a gente fazer, que é rotação do braço, para o complexo, né? Que é coordenar, que é juntar tudo em um movimento único, né? E é um esforço de fazer isso que eu acabei de falar, de ampliar o foco, de captar informações cada vez mais gerais, mas sem perder a atenção no foco menor, nas informações específicas ali de cada parte que a gente trabalhou individualmente, de forma isolada. Tá certo? Então, isso é no início, né? Agora, ok, vamos continuar na linha da aula aqui, pensando em associação como uma aula. Beleza, já treinamos a postura de Vuti, de aquietação da mente, tranquilização. Depois treinamos lá as práticas, as técnicas individuais. E aí depois vamos fazer a forma, por exemplo. Então vamos passar a praticar a sequência ou encadeamento de movimentos. E aí a gente tem repetição, né? E essa repetição, que é frequente no Tai Chi, de modo geral nas artes marciais, né, mas bastante no Tai Chi, é o que nos ajuda a fazer essa transição do foco menor para o foco maior, ampliar a nossa percepção aí do movimento, né? Então a gente passa desse foco bem específico para um foco ampliado. Por quê? Porque só a partir dela a gente vai ter o tempo para perceber como se movimenta cada parte do corpo, qual ritmo se movimenta cada parte do corpo, em que momento se movimenta cada parte do corpo. Então, de novo, a gente exige, a gente requer, a gente precisa, né, de tempo para fazer isso. E aí, a partir da repetição, você tem o tempo de fazer novamente, novamente, novamente e experimentar em diferentes modos até que aquilo ali faça sentido, né? Do ponto de vista
da sensação e também do ponto de vista da compreensão do movimento. Então esse treino, na verdade, de repetição, ele permite desenvolver a coordenação, né, do ponto de vista mais estritamente físico, mas também a familiarização com o movimento. Então, eu faço lá o movimento, saiu certo. Aí eu faço de novo, aí saiu errado. Aí eu faço lá 10 vezes, 5 sai certo, 5 sai errado. Aí depois eu continuo repetindo, aí já muda. Então agora eu estou fazendo 80% certo, agora 90%. Então isso ir se familiarizando com o movimento, está cada vez mais próximo de você. E também é o treino de repetição que vai nos ajudar a desenvolver hábitos ou reflexos, né, a partir da compreensão e da espontaneidade do movimento. Então, desenvolver esses hábitos, desenvolver esses reflexos é fundamental para as artes marciais. Para o Tai Chi é a mesma coisa, né? O Tai Chi é uma arte marcial, embora a gente não veja, né, quando a gente está falando da forma, né? Mas lembrar, o Tai Chi é uma arte marcial. Então, desenvolver isso é fundamental. Imagina, vamos pegar um exemplo mais claro, né, para que a gente possa perceber. Imagina lá, eu recebo um ataque. Alguém soca em mim, ou chuta, enfim, empurra. E aí, se eu tiver que pensar, não, mas como que eu vou desviar esse soco que está vindo na minha direção? Lá na aula eu aprendi que eu tinha que subir esse braço aqui, aí eu tinha que girar, mas eu tinha que girar ao mesmo tempo que eu abria o cotovelo e que eu empurrava para o lado. Se eu fiz isso aí, eu já levei uns 10 socos para mais. Né? Por quê? Porque passou muito tempo. E por que passou muito tempo? Porque eu estava pensando. E como que faz para você conseguir desviar com o treino, sem ter que ficar pensando tanto? Você repete, até que aquilo ali se torne um hábito. Então você não precisa mais pensar. Se está vindo um soco na sua direção, você vai desviar. Né? Como um movimento espontâneo seu. Né? Como um reflexo. A gente tem os reflexos naturais. Então, você vai cair, se você tiver oportunidade, você vai jogar a perna para frente e segurar o corpo. Ok? É um reflexo. E você pode desenvolver novos reflexos a partir do treino da mente, né? Como esse que eu estou comentando com vocês. A partir da repetição. A partir da repetição, da atenção, você vai desenvolvendo isso até que se torne natural. Ok? Então, do ponto de vista da mente, a prática repetitiva, com atenção, né? Isso é importante, porque uma coisa é repetir, outra coisa é repetir com atenção. E é isso que a gente quer. Então, a prática de repetição com atenção ela que vai nos permitir ampliar a percepção que nós temos de nós mesmos e do ambiente. Ou seja, ampliar o foco, que é o que nós precisamos fazer para trazer daquela técnica específica para um conjunto de movimentos encadeados. Só com esse trabalho de repetição. Então a gente vai ampliar a percepção, mas, além disso, fazer a transição entre a mente racional e a mente que às vezes a gente chama de intuitiva, né? Para não ter que pensar para fazer cada movimento. Só com a repetição a gente consegue isso, né? Criar esse tipo de reação. Não ter, e assim, é importante a gente lembrar, né? Não ter que pensar durante a prática não significa não trabalhar a mente. Então, não é que eu estou trabalhando minha mente para chegar a um ponto que eu posso desligar, apertar o botãozinho lá e desligar. Não é isso. Não ter que pensar significa estar com a mente centralizada. Estar consciente do todo. Poder observar não só as partes, né? Então não só o meu braço, não só os dois braços, não só os braços e a cintura, mas observar também as conexões entre essas partes. E aí, a partir dessa observação, que a gente vai desenvolvendo a sensação do conjunto. Então, a gente está passando de um aspecto estritamente racional para um aspecto muito mais sutil, né? Ok? Então, é esse o treino que a gente desenvolve, né, a partir de uma experiência de prática. A gente começa lá na compreensão técnica, na compreensão detalhada de cada um dos pontos, mas a gente quer sempre expandir isso, até que
o trabalho da mente se torne outro, né? Não de um foco assim, ó, pontual. Então eu uso toda a minha energia para isso aqui, mas em um foco expandido, né? Então a minha energia que eu estava utilizando para cá, eu consigo perceber muito mais. Tá bom? Para não perder a sequência, vou continuar falando aqui nessa mesma linha da aula. Então, beleza, depois de praticar as técnicas específicas, a gente pratica aí a forma, né? Então, de praticar as repetições, aliás, a gente pratica aí a forma, né? Se a gente tiver treinado o suficiente, aí esses aspectos anteriores, então, entendeu a técnica, fez correções, fez várias repetições e assim por diante, né? Se a gente tiver feito isso o suficiente, nossa mente já não vai ficar presa ali mais àquele movimento específico. Então, cada movimento e a sequência de movimentos, eles vão ser executados com atenção plena, com foco, mas sem esse foco excessivo, né? Então, comparando, né, associando novamente, é uma foto, mas é uma foto de uma paisagem panorâmica. Seria desse modo. Então, na prática, quando a gente está aprendendo a técnica de cada postura e quando a gente repetiu bastante, a gente passa a fazer espontaneamente, sem esforço. Então, realizar a prática sem esforço parece contraditório, né? Fazer sem esforço. Então, manter a intenção, mas sem exagerar, sem o excesso. Manter a energia presente, mas sem o excesso. Então, desse modo trabalha a nossa mente durante a prática, a partir do momento que nós vamos nos desenvolvendo enquanto praticantes. Então, ok, poderia parecer que o treino da mente acaba aqui, nesse ponto. Só que no Tai Chi, o fazer sem esforço, como eu disse, ele não desliga a nossa mente. Ele apenas é o começo de outro treino, que é o quê? Manter o estado de atenção em um movimento já habitual. Vejam aqui então, o treino da mente completa um ciclo, né, quando chega nesse ponto. Ele volta lá de onde ele partiu, só que de um modo mais completo, de um modo renovado. Por quê? Lá no início, vamos supor, comecei a aprender, né? Então, esse aprendizado exigia muita atenção porque eu achava que era muito difícil. É muito difícil fazer a coordenação do braço direito com o braço esquerdo, dos braços com a cintura e assim por diante, né? Então, a partir de determinado momento que eu vou repetindo, que eu vou entendendo, que isso vai se tornando mais espontâneo, isso parece que é muito fácil. Ah, não, mas agora eu já sei esse movimento. Eu já tive alunos assim, né? Com pressa de aprender. Ah, não, mas eu já sei esse movimento, vamos passar para frente. Não, vamos para o próximo. Não, eu quero terminar a forma, vamos ir para o próximo. Então, o que acontece? Quando a gente acha muito fácil e aquilo ali já se tornou realmente um hábito, muitas vezes a gente para de manter nossa atenção. E aí tem um problema. Por quê? Nós estamos praticando para aumentar a nossa percepção. Como nós aumentamos nossa percepção? A partir da atenção. Certo? Ou seja, quando a gente chega nesse estágio de desenvolver uma prática mais espontânea, sem ficar excessivamente focado, a nossa mente não desliga. Ela começa esse treino de avaliar os nossos movimentos habituais. E aí você vai fazer sua prática e vai ver, não, mas olha só, quando eu passei nesse movimento aqui, ficou um pouco desconfortável, né? Já sabe fazer, você passou ali 1000 vezes, já fez aquele movimento 1000 vezes, mas na 1000ª você viu que tinha alguma coisa ali que não está legal. E é justamente isso que vai fazer você se desenvolver na prática, né? Manter a sua mente presente, mesmo quando o movimento te parece muito familiar, mesmo quando você pode fazer ele, às vezes, até no automático. Pode fazer no automático, mas a gente não quer fazer no automático. Então nós mantemos um esforço de atenção novamente, para que aquilo não se torne um movimento sem sentido nenhum para a nossa mente. Ou seja, mantemos ali nosso trabalho da mente, durante uma prática que fisicamente parece já resolvida, né?
Então, é isso, né? Na verdade, essa continuidade da nossa atenção durante a prática já habitual que vai fazer com que o praticante passe por diferentes níveis, avance, na verdade, né? Passando aí do nível intermediário, que é só, sei lá, decorar a coreografia, fazer o movimento encadeado do início ao fim, para um nível mais avançado, onde ele aplica não só ali o desenho do movimento, mas os princípios, o conhecimento teórico que ele adquiriu em outros momentos, né? Técnicas de consciência corporal, respiração, então vários outros aspectos aí. Então é a partir desse momento, na verdade, que a gente começa a ter um desenvolvimento de nível mais alto, né? Então, à medida que a gente repete e acumula tempo e acumula experiência de prática, é importante a gente perceber que a gente não está repetindo só o movimento, né? A gente está avançando no treino da mente, a gente está avançando no desenvolvimento da nossa percepção, no desenvolvimento do nosso foco, no desenvolvimento da nossa capacidade de se manter tranquilo, de manter o controle durante a prática, né? Então, é isso que significa a repetição para a gente. Não é só fazer o mesmo movimento. E é fácil entender que a mente vai melhorar também com essa repetição, né? Por quê? Se o movimento externo melhora, a gente repete. Eu comecei lá, nem sabia girar os dois braços junto. Com o tempo, repetindo várias vezes, eu vou conseguir, né? Então, se esse movimento externo melhora, por que o movimento interno não melhora? É claro que ele melhora, né? Melhora como? Com o seu esforço, com a sua mente atenta em cada uma das repetições que você faz. Então, a repetição dos movimentos na nossa prática também promove essa melhora, né? Nesse aspecto do treino da mente, né? Nos tornando mais conscientes ali da nossa prática. Então, claro que o ritmo é diferente, né? Isso é que às vezes causa estranhamento, né? Mas por que acontece isso? Porque o treino da mente é mais sutil. Então, o corpo a gente está vendo. O professor pode ir lá em você, encostar e fazer isso aqui, ó. Não, seu braço é um pouquinho mais para fora. Não, ó, o dedo é um pouquinho mais estendido. Agora, da sua mente, existem alguns indícios, mas não tem como o professor ir lá te corrigir em relação à mente, né? Então é muito mais sutil, e para a gente também, né? Ok, se eu faço uma prática errada ali, individual, eu vou ver, não, mas aqui, ó, meu pé ficou um pouco torto, né? Agora, para eu perceber que ele ficou um pouco torto, não porque eu não sabia a técnica, mas porque eu me desconcentrei naquele momento, isso já exige outro tipo de percepção. Então, esse desenvolvimento de ritmo diferente é o que às vezes causa estranhamento, né? E principalmente se a gente fala aí de sentimentos e de emoções, né? Então, nós estamos desenvolvendo nossa mente com a prática do Tai Chi, mas não necessariamente, como eu digo, né? A gente não vai sair da primeira aula levitando. Então, a gente vai começar e vai ter um processo, um treinamento. Por isso, eu coloquei o título aqui dessa conversa de hoje como treino da mente. Então, eu vou treinar para desenvolver essas habilidades, essa capacidade de percepção, de atenção, de foco, de tranquilidade, tudo isso. Então, é nesse sentido. E aí, vale lembrar aquele provérbio chinês bem conhecido, né? Não tenha pressa, não tenha medo de ir devagar, tenha medo de ficar parado. Então, se você está desenvolvendo a sua mente, mesmo que seja lento, né? Mesmo que você não perceba ali de modo muito claro, continue, aquilo ali vai dar resultado, certo? Às vezes não no momento que a gente quer, mas com a nossa intenção, sim, vamos ter vários benefícios desse trabalho da mente. Então é um treino que deve ser feito sempre. Então, a prática do Tai Chi ela pode chegar nesse nível de emoções e de sentimentos também, né? Porque as emoções e os sentimentos dependem de como circula a nossa energia mental e como essa energia mental se transforma em pensamentos conscientes, em pensamentos inconscientes e nas emoções. Só para deixar mais claro, funciona assim. No Tai Chi, eu desenvolvo mais atenção.
durante a minha prática, por exemplo. Então, eu sou capaz de perceber melhor o meu corpo. Só que atenção é uma atividade da mente, né? Então, desenvolver atenção e percepção é uma coisa só. Naquele momento, ela está direcionada ao corpo. E ela me torna mais hábil por causa disso, porque eu direcionei minha atenção e minha percepção para o corpo. Mas, do mesmo modo, eu posso desenvolver esse processo e direcionar para a percepção da mente. E à medida que eu faço isso, eu estou me tornando mais consciente do que eu faço. Então, esse caminho do processo de percepção e de atenção, ele é o mesmo, mas você pode direcioná-lo de determinado modo em determinados momentos, em determinadas experiências, né? E, claro, não é excludente, né? Então, priorizar seria melhor do que direcionar, talvez. Dependendo da sua prática, dependendo da sua intenção naquele momento. Tá? Então, o Tai Chi ele vai me permitir fazer isso porque ele me permite começar em um aspecto bem simples. Então, eu desenvolvo mais atenção sobre o meu corpo, mas o processo de desenvolver atenção sobre o meu corpo me ajuda a desenvolver atenção sobre a minha mente. Então, eu conheço o caminho. É um caminho que foi aberto já pela minha prática. Então, o que significa consciência nesse sentido mais interior? Significa entender a mente, entender a sua mente. Então, por meio da capacidade de atenção e por meio da percepção de si mesmo, a gente pode passar a enxergar os nossos pensamentos, né? Perceber as nossas emoções e aí focar no que é benéfico e desviar daquilo que é prejudicial, né? Permanecendo às vezes o mínimo possível ou com o menor prejuízo possível, né? Presos em energias negativas, né? Em pensamentos destrutivos, em ansiedade, em tristeza e tudo isso. Então, essa prática de desacelerar essa energia, de fazer com que essa energia me permita perceber melhor, né? E de manter o meu foco, né? Isso a gente expande, não é algo que a gente aprende e que a gente deixa ali naquele ambiente da sala de aula. Nem se a gente quisesse, a gente conseguiria fazer isso. A nossa experiência mental é uma só, para todos os aspectos da nossa vida. Então, a partir daquilo que a gente aprende ali, isso vai transbordando, né? E aí, quanto mais você pratica, mais familiar se torna essa experiência de percepção para você. E mais você vai aplicar ela também no seu dia a dia. Então, é importante entender, por outro lado, né, que desenvolver a consciência nesse sentido que eu estou comentando não significa controlar ou evitar os pensamentos. A gente não é capaz de fazer isso, evitar que um pensamento apareça, né? Mas a mente é plenamente capaz de permitir reagir melhor a esses pensamentos. Isso sim. Então, em algum momento eu vou ficar com raiva. Seja por fator interno, né? Porque, vamos supor, não acordei bem aquele dia, então estou com raiva. Seja por um fator externo, que alguém me provocou, porque não deu certo alguma coisa que eu estava fazendo, enfim. Vou ficar com raiva em algum momento. Mas isso não significa que eu tenho que agredir alguém por causa disso, né? Mesma coisa com a tristeza. Eu vou ficar triste em algum momento. Coisas ruins acontecem na vida de todo mundo. Mas isso não significa que eu vou ter que me embebedar para esquecer. Ou seja, os pensamentos, as emoções, os sentimentos, não tenho controle absoluto sobre eles. Mas eu posso escolher como reagir a cada um deles, se eu tiver um preparo, se eu tiver um mínimo de treino da mente. E quanto mais fácil vai ser a minha reação de acordo com o que eu quero. Então, se a gente junta, por exemplo, né, essa que é a questão, se a gente junta um estado mental ruim com uma reação ruim, o prejuízo é certo. Eu estou com raiva, eu agrido, eu vou ter algum prejuízo, né? Ou eu vou apanhar, ou alguém vai vir atrás de mim depois, ou eu vou ser preso, alguma coisa de ruim vai acontecer. Mas, se eu tenho um estado mental ruim, então fiquei com raiva, fiquei triste, qualquer outra coisa, mas não realizo ou não reajo de um modo ruim,
esse estado mental pode até me ajudar a construir alguma coisa que seja benéfica. Então, não só evitar meu prejuízo, como me trazer alguma coisa a mais, um ganho a mais. Então, eu fico com raiva toda vez que eu passo ali e aquilo ali não funciona. Então, acho que eu vou mudar de lugar, pôr mais perto ali da outra coisa, vou mudar o funcionamento disso aqui, né? Então, eu fico com raiva toda vez que aquela pessoa me chama desse nome. Então, talvez eu converse com ela, falo, assim não tá legal, né? Talvez a pessoa nem tá te agredindo, né? E você considera que ela tá te agredindo. E aí você desenvolve uma relação com a pessoa só pelo fato de você conversar. Então, algo benéfico que vem aí de um sentimento, vamos dizer assim, ruim. Então, tudo depende do quê? Não do sentimento propriamente. Talvez a pessoa vai falar um nome ali que você não gosta e a sua reação, a emoção que vai desencadear em você vai ser necessariamente negativa. Agora, como você reagiu a isso, gerou um resultado positivo ou negativo. É isso que eu quero dizer. O que isso requer? Isso requer um esforço de presença. O esforço de manter a mente atenta, não só ao meio, não só o que é externo, exterior, mas a própria mente. Que é aquele mesmo esforço que a gente tem no segundo estágio que eu mencionei lá, da prática, né? Quando a gente pratica e já sabe os movimentos. Então, talvez durante o treino de Tai Chi apareça lá um pensamento. E aí eu perco o foco, perco a atenção, a mente se desvia por um momento. Mas se eu estou atento à minha mente durante a prática, eu tenho um pouquinho da energia direcionada para a percepção da minha mente, então, certo? Foco expandido, como eu falei para vocês, a gente vai redirecionar isso. E ao invés de eu continuar pensando, então eu estou praticando lá. Aí eu pensei, nossa, mas eu tinha que ter pago tal conta ontem. Aí desse pensamento vem outro. Não, mas essa conta eu já paguei mês passado. Não, mas eu paguei E aí eu vou. Aí minha prática acaba, né? Eu vou de um pensamento em outro até que eu perco completamente o foco. Agora, se eu estou atento, não. Eu pensei na minha conta. Ok, eu percebi que eu pensei na minha conta. Eu fiz essa leitura. Só que agora eu voltei para a atenção na minha prática. Né? Quando você tem esse primeiro momento de consciência, na verdade você já treinou a sua mente para perceber. A maioria das vezes a gente nem percebe. O pensamento simplesmente passa. Como eu falei antes lá, o trem bala, né? Passou. Você nem viu. Né? E aí você foi para outro, para outro, para outro, para outro. Você atravessou o país inteiro de pensamento aí, não sabe onde você está. E assim foi, né? Então, naquele momento ali, já é um treino aí, né? Que você desenvolveu de algum modo. Beleza, eu posso até ter me distraído um pouquinho, mas eu voltei aqui para a minha prática, eu estou presente agora. Isso é um esforço constante, né? Que deve acontecer continuamente. Ou seja, a gente não quer que a mente trabalhe no automático. De novo, isso é muito importante a gente frisar. Porque às vezes a gente fala, vamos repetir o movimento até que ele se torne espontâneo, natural, tal. Mas a gente não quer que a mente trabalhe no automático. A mente no automático significa o quê? Significa energia que circula de modo desordenado. Significa agitação, significa confusão mental. E na nossa prática o que a gente quer é treinar o contrário disso. A gente treina para manter nossa mente ativa, mas sem excesso. O que significa perceber o que de fato está acontecendo e entender o que realmente eu preciso fazer naquele momento e o que eu não preciso fazer. O que mais acontece com o aluno que está aprendendo é fazer movimento além do que precisa, fazer tensão além do que precisa, porque ainda não percebeu esses pontos, do que precisa e o que não precisa fazer. Então, estando com a mente presente, eu vou perceber, para eu fazer esse movimento aqui, eu não preciso fazer isso com o meu ombro. Eu preciso levantar meu antebraço. Ok, levantei meu antebraço. Mais do que isso, é excesso. Então, esse é o treino, Manter a mente presente para entender o que precisa e o que não precisa ser feito. Estou falando ali referente a uma aula, Mas também, claro, em relação, como eu falei, a qualquer tipo de reação emocional. O que pode e o que não pode ser feito, o que deve e o que não deve, o que precisa e o que não precisa. Em resumo,
treino da mente consiste em aprender a diminuir essa energia mental e, a partir disso, perceber e entender essa energia. Então, nós temos energia mental o tempo todo. Nós não vamos ficar com a mente desligada, esvaziar a mente por completo, né? Então, a energia que circula, a energia não fica parada, a energia se move, né? O que nós podemos fazer é modificar ou direcionar ou administrar esse movimento da nossa energia. Então, o nosso treino da mente é esse, perceber e entender essa energia. Com isso, a gente ganha clareza sobre esses dois processos que a gente falou lá no início, que cobre, na verdade, quase tudo da nossa vida. De um lado, aprendizado, ou novos conhecimentos, novas informações. Do outro lado, hábito, movimento que a gente faz espontaneamente, movimento habitual. Ok? E aí pode não parecer, mas do ponto de vista da mente, na verdade, perceber o que é habitual é tão importante quanto aprender alguma coisa nova. Porque muitas vezes, por causa do hábito que a gente reage mal, seja fisicamente ou emocionalmente. Então, perceber como funcionam os nossos hábitos, isso o Tai Chi nos permite. Eu já sei fazer o movimento, já fiz 1000 vezes, mas eu estou percebendo. Eu estou atento. E essa atenção que eu desenvolvo a alguma coisa que eu já sei, me permite também desenvolver atenção aos meus hábitos, fora de um contexto de aula ou um contexto de prática. Então, para finalizar, pessoal, na prática do Tai Chi Chuan, o último estágio é chamado de Shen Min. Shen Min significa espírito claro, que é o que muitas vezes a gente conhece como meditação em movimento, né? É o fazer, o realizar a ação, mas sem esforço. Então, à medida que a gente treina para chegar nesse estágio, a gente está adquirindo experiência e nessa capacidade de contemplação ativa. Observar, entender e avaliar. E fazer, reagir. Então, eu estou treinando para chegar lá, mas eu estou treinando também, ganhando experiência também para outros momentos. De novo, por quê? Porque a nossa experiência ela não fica limitada a um ambiente físico. A nossa experiência ela nos acompanha, certo? Então, aquilo que eu treino na aula, eu vou levar para fora. Aquilo que eu treino como prática individual, eu vou levar para outros momentos da minha vida. Então, eu estou treinando para desenvolver essa capacidade, essa habilidade de fazer sem esforço. Fazer o que é necessário a partir da observação, da atenção, da compreensão, da tranquilidade da mente. E tudo isso eu vou levar para outros momentos, né? Como algo natural, como algo espontâneo. De novo, mesmo que você não quisesse, né? Isso acontece. Então, não tem uma mente que eu deixo lá na escola, outra que eu vou para casa, né? Então, acontece. Então, quando a gente está treinando isso na prática, né? A gente está, na verdade, aplicando na nossa vida. Porque a nossa mente se baseia nas experiências anteriores que a gente já teve. E se essa experiência é desenvolvida ali no Tai Chi, ela está se desenvolvendo também para outros momentos. Então, como praticante, como professor, eu quero dizer assim, que o treino da mente, ele pode ser mais difícil que o treino do corpo muitas vezes. Eu já vi isso várias vezes acontecer. Às vezes a gente está em posturas muito simples, que não exigem nenhum tipo de esforço físico. Isso traz uma dificuldade tão grande para algumas pessoas que nunca praticaram, que às vezes a gente nem entende, mas é um processo muito interno. Então eu falei da postura de Vuti, né? Ficar lá parado um pouquinho, organizando o corpo, né? Deixando na postura correta, perceber, sentir sua respiração, só isso. Pois é, já vi pessoas tendo crise, vamos dizer assim, entre aspas, logo depois de realizar essa postura. Por quê? Pelo estado emocional. Porque não para, né? Nunca parou para observar os pensamentos, para observar sua mente, para observar suas emoções. E ali é como se fosse um choque, né? E aí ali tudo aparece de uma vez.
Então, na postura de Vuti, né? E em outras práticas também. Muitas vezes o grande desafio está aí. Está em como nós treinamos nossa mente, o que a nossa mente exige durante a prática, e não no corpo propriamente, não na condição física. Né? Bom, o ponto de partida para tudo isso é entender que a mente pode ser treinada. Né? E que assim como o treino do corpo é um processo. Nesse processo a gente tem explicação, a gente tem compreensão racional, tem repetição, tem sensação, tem experiência individual e assim por diante. Mas é um treino que pode ser feito. Né? Então, não, sou muito ansioso, sou muito nervoso, sou muito agitado, sou muito sem ânimo, né? Indisposto, preguiçoso, enfim. Qualquer adjetivo que a gente queira colocar e qualquer etiqueta que a gente queira colocar. Né? Tudo isso tem a ver com a sua mente. E aí você pode desenvolver, desde que você entenda. Eu posso treinar a minha mente, eu tenho capacidade de alterar esse estado que para mim é desconfortável, ou é indesejado, ou é prejudicial, né? E que você realmente faça isso. Né? Então, que você entenda esse processo e que você realmente treine. Né? Então, é só treinar e o resultado certamente vai surpreender aí quem tem vontade, quem tem determinação para seguir o caminho do Tai Chi Chuan, porque realmente são muitos aspectos relacionados ao treino da mente. Eu trouxe aqui para vocês alguns elementos só de consideração para a gente pensar, refletir um pouquinho, trocar algumas ideias, e é isso, tá ok? Então, é o que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu agradeço aí a participação de todos, de todas. Agradeço aí também ao Equilíbrios, né, por estar realizando mais uma vez. Então, de novo, né, para quem não estava aí no início, eu represento o Equilíbrios aqui em Goiânia e convido vocês também para continuar aí com nas próximas lives, todos os dias às 20 horas, tá? Aqui no perfil Equilíbrios_RP. E até sábado, né, que é efetivamente o Dia Mundial do Tai Chi. Então continue acompanhando aí, né, são muitos ensinamentos, muitas práticas e nos relacionando aí também com esse grande universo do Tai Chi Chuan. Quanto mais a gente entende, melhor a gente pratica. Quanto mais a gente pratica, melhor a gente entende. Tá certo? Então vamos juntar, né, corpo e mente, perceber aí como a gente faz esses trabalhos. Ok? Dando uma olhadinha aqui nos comentários, pessoal agradecendo aí. Então, eu mais uma vez agradeço aí a todos e até a próxima.